Salve, salve minha galera, fiz a limpeza nesse computador e eu já vou querer comentar sobre dois itens que tem nele aqui. Eles não são de fábrica, um deles é o suporte da placa de vídeo para ajudar a evitar o problema do empenamento da placa ou do dano que pode acontecer no próprio PCB da placa ou no slot PCI Express, né, da placa-mãe. O outro é um filtro de poeira que tem aqui na lateral. Esse filtro não é de fábrica, né, ele não vem com esse gabinete, eu comprei por fora. É porque ele ajuda a evitar que pelo de gato e cachorro entre aqui através do fluxo de ar, né? A gente vai ver aqui que o computador ele estava bem sujo, né? Só que era só essa poeirinha, essa areinha fina mesmo. Tem uns grãozinhos maiores ali por causa da patinha de gato, né? Às vezes ele sobe no computador e acaba trazendo areia. Bom, a gente vê aí a memória RAM quase limpa, né? E esse aqui é o suporte da placa de vídeo. Para encaixar ele, você precisa colocar dois espaçadores na posição que seriam dois parafusos ali da placa-mãe. Ele trava a placa-mãe também, como o parafuso faz, e aí você vai parafusar o suporte nesses dois espaçadores que você colocou no lugar dos parafusos originais, né? Ele tem essa hastezinha aí para fora para poder dar o suporte naquela posição que a placa costuma cair. E aí, colocando esse suporte aí, sua placa não vai ficar empenada, né? Seguindo com a desmontagem aí do computador, a gente vê que tem bastante poeira acumulada em algumas posições, né, que tem bastante ventilação. É só aquela areinha fina mesmo que vem do ar, não tem como evitar isso aí. Infelizmente a gente tem que tomar esse cuidado aí de ficar desmontando periodicamente para fazer a limpeza, né? Para remover a poeira das fãs, eu vou usar um pano umedecido. Esse gabinete tem mais um filtro de poeira na parte de baixo, porque tem uma entrada de ar ali que é da fonte de alimentação, a ventoinha fica exatamente naquela posição, e a gente vê esse monte de pelo de cachorro acumulado ali, porque é onde a ventoinha tá puxando o ar, né? E o cachorro solta esses pelos aí, cara, fica voando aqui pela casa, é um pé no saco, cara. E agora, removendo o cooler, eu vou retirar o excesso de pasta térmica com papel higiênico mesmo. Depois você pode usar o álcool isopropílico para terminar de limpar, ou até mesmo limpa-contato, cara. Jogar o limpa-contato ali, ele praticamente derrete a pasta térmica, cara. É uma coisa linda de se ver. O cooler é composto pela ventoinha e pelo dissipador de calor. É importante você desmontar essa parte aí também, essas duas peças, para facilitar a limpeza. O dissipador de calor, essa parte metálica, você pode usar um pincel para tirar tudo que estiver obstruindo ali a passagem de ar. E essa fan, né, essa ventoinha do cooler, você pode limpar com o pano umedecido também. E olha ele aí, achamos o criminoso, o pelinho criminoso. Ele deve ter entrado antes de eu ter colocado o filtro de poeira. Tanto é que só tem um, né? Felizmente só tem esse. Nesse ponto da limpeza, parece que eu peguei a flanelinha emprestada ali da borracharia, mas é porque eu já tinha usado ela para tirar poeira de várias coisas, né? Já tinha limpado as ventoinhas que ficam espalhadas lá no gabinete. Então ela repara que já tá bem suja mesmo. É assim mesmo, cara. A limpeza é desse jeito. E é óbvio que depois de limpar você precisa lavar a flanelinha também, né, cara? E aí, terminando de tirar o restante da pasta térmica velha, eu vou encaixar o processador de volta. Eu acho esse modelo aqui da M4 muito mais seguro de se trabalhar do que aqueles modelos LGA da Intel ou o próprio M5. Quando os pinos ficam na placa-mãe, eu acho que é muito mais fácil de você acabar danificando, porque às vezes você esbarra ali, solta alguma coisa em cima, cai alguma coisa, cai um parafuso ali em cima, entorta o pino, e aí dá bastante trabalho para recuperar, né? Desentortar o pino do processador eu acho que é mais fácil do que desentortar o pino da placa-mãe. Isso aqui você tem que tomar cuidado. O conector da fonte do PCI Express, que é o que você vai encaixar na placa de vídeo, não pode confundir com a alimentação da CPU. E agora, colocando a placa-mãe de volta no gabinete, esses aqui são os dois espaçadores que eu vou encaixar na placa-mãe ali na posição dos parafusos, para colocar o suporte da placa de vídeo, né? E aí tem esse bracinho aí que vai dar o suporte ali naquela região que ela costuma entortar. Então, por que colocar o suporte, né? Vocês sabem que a placa ela fica presa ali na posição do encaixe do PCI Express, e também tem o parafuso lá na parte de trás, onde fica a saída de vídeo. E aí, placas muito grandes e muito pesadas, elas não têm um apoio nessa região aí, fica dentro do gabinete.
E aí com o peso ela vai entortar, pode danificar o próprio slot PCI Express, pode ir soltando ali na posição da solda, das trilhas, ou o próprio PCB da placa ele entortando, pode acontecer o rompimento das trilhas no PCB da placa. Finalmente, PC limpo e montado. Será que vai ligar?